Vamos resolver o problema 6.17 do Alexandre Sadiku. O enunciado diz: determine a capacitância equivalente para cada uma das figuras abaixo. Então a gente vai olhar aqui nessas figuras. Nós temos aqui a figura, vamos chamar isso aqui de A, a figura B e a figura C. Aqui nós temos associações de capacitores. Temos capacitores em série, ou seja, a mesma corrente circula por eles, que vai estar em paralelo, depois em paralelo também, e depois em série com esse final. Então a gente precisa entender primeiro o que acontece dentro de cada uma dessas associações. A primeira aqui, capacitores em paralelo. O que os capacitores em paralelo têm em comum? Eles vão ter em comum a mesma diferença de potencial V. Eu não vou apresentar a dedução disso, eu vou deixar um vídeo no qual eu faço a dedução. Quando nós tivermos capacitores em paralelo, a capacitância equivalente vai ser dada através da soma das capacitâncias. Vai ser dada através da soma das capacitâncias. Por outro lado, se nós tivermos capacitores em série, como vai ficar? Tá aqui. Quando nós tivermos capacitores em série, a corrente em cada um desses capacitores será a mesma. Então, devido à forma como a corrente é descrita dentro do capacitor, então a gente vai ter que, para uma associação em série, a capacitância equivalente, né? 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre a primeira capacitância, mais 1 sobre a segunda capacitância, e assim por diante. Se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar que a associação dos capacitores em paralelo, ela é equivalente, a fórmula somente, às dos resistores em série. A associação de capacitores em série, ela é semelhante à expressão que descreve a associação dos resistores em paralelo. Então, é meio que invertido aqui. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente e agora a gente consegue partir para a resolução. Vamos pegar aqui o primeiro circuito, onde nós temos, vamos colocar aqui o item A. Esses dois capacitores aqui, ó, o capacitor 12 Faraday, ele está em série com o capacitor de 4 Faraday. Se ele está em série, a gente usa essa representação. Então, nós podemos colocar que 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre 12 Faraday mais 1 sobre 4 Faraday. Bom, daqui a gente pode tirar que a capacitância equivalente ela é o produto, 4 vezes 12, dividido pela soma, 4 mais 12. Então, a capacitância equivalente ela vai ser 48 dividido por 16. Quanto que dá isso daqui? Vai dar 3 Faraday. Está aqui a nossa primeira associação, que é essa daqui em série. Então, o que sobrou do circuito para a gente? O circuito sobrou o seguinte: capacitor de 4 Faraday, depois o capacitor de 3 Faraday, depois o capacitor de 6 Faraday e, por fim, essa associação que eu acabei de calcular, que é 3 Faraday. Faz de conta que o desenho está retinho aqui, bonitinho, tá? Bom, esse daqui é 4 Faraday, esse é 3 Faraday, aqui é 6 e aqui, por fim, é o que eu acabei de calcular, que é 3 Faraday. Como que fica essa continha para a gente aqui? Essa conta vai ficar: esses três estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a capacitância é dada pela soma deles. Então, aqui, capacitância equivalente, vamos chamar de capacitância equivalente linha, vai ser 3 mais 6 mais 3. Então, a capacitância equivalente linha vai ser igual a 12 Faraday. O que sobrou para a gente? Sobrou o seguinte circuito: capacitor 4 Faraday em série com toda essa associação que a gente acabou de calcular. Então, aqui nós temos 4 Faraday, este daqui, acabei de calcular 12. Olha, mas a gente já calculou isso. Olha o primeiro caso, 12 em série com 4, 4 em série com 12. Então, a gente já sabe. Essa associação aqui, ela me dá como resultado o seguinte: a seguinte capacitância, que nós já calculamos ali na primeira parte do exercício do item A. Capacitância equivalente final vai ser igual a 3 Faraday, o nosso final. Bom, está aqui o nosso resultado final pelo item A. Capacitância equivalente é uma capacitância de 3 Farads. Bom, uma vez que nós já sabemos esses desenhos aqui, uma vez que nós já sabemos cada expressão, eu vou apagá-las para a gente poder aproveitar aqui o item B. O item B é esse circuito que está aqui. Olha, esses dois aqui estão em paralelo. Então, se eles estão em paralelo, a capacitância equivalente é dada pela soma de 2 mais 4 Faraday. Isso é dado como 6 Faraday. Então, este circuito vai ficar o capacitor de 6
Bom, então aqui eu vou substituir pela associação, tá aqui a associação, e aqui nós temos um outro capacitor. O que sobrou? A associação, que é 6 Faraday, este resistor, que é 6 Faraday, esse capacitor, desculpa, e esse que é 5 Faraday, tá bom? Bom, o que tem aqui para fazer? Esses dois não estão em série? Olha, em série nós já calculamos. 1 sobre a capacitância equivalente de uma associação em série é 1 sobre o capacitor 1 mais 1 sobre o capacitor 2. Podemos colocar isso como o produto C1 vezes C2 dividido pela soma C1 mais C2. Bom, se nós lembrarmos lá da associação em resistores, quando a gente tem dois resistores iguais associados em paralelo, porque a associação em paralelo de resistores tem a mesma forma do que a associação em série de capacitores. A equivalência é a metade do valor inicial. Aqui vai ser a mesma coisa, né? O produto, quanto que é o produto desses dois? 36, dividido pela soma, que é 12. Isso dá 3 Faraday, que é exatamente a metade desses dois capacitores. Podemos vir para a próxima etapa, onde nós vamos ter o capacitor de 5 Faraday em paralelo com o capacitor de 3 Faraday, que é essa associação. Esse vale 5 Faraday, esse vale 3 Faraday. Logo, a nossa associação equivalente desses capacitores, ela vai ser dada por um único capacitor de 8 Faraday. Está aqui a nossa associação. Bom, sobra para gente esse pedacinho aqui para a gente fazer o item C. Vamos resolver o item C. O item C é tudo isso daqui. Então vamos lá, a gente pode começar resolvendo esta parte aqui, ó. Esses dois estão em série, que por sua vez está em paralelo com esse daqui. Então vai ficar 3. Vamos resolver o item C então, desse lado de cá. Vamos lá. 3 e 6 estão em paralelo. Então 1 sobre essa capacitância equivalente vai ser 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. É esses dois em série aqui, tá? Isso vai nos fornecer com uma capacitância equivalente desses dois caras, é o produto pela soma. Isso nos dá 3 vezes 6, 18, dividido por 9, 2 Faraday. Bom, eu calculei essa associação, que está em paralelo com esse. Então, essa nova capacitância equivalente vai ser o capacitor de 2 mais o capacitor de 4 Faraday, que nos dá 6 Faraday. Vamos apagar aqui o desenho, né? Vamos refazer esse desenho agora para a gente verificar o que nós ficamos no problema. O capacitor de 2 Faraday. Toda essa associação eu vou substituir por um único capacitor, que é o capacitor de 6. Depois nós temos esse capacitor de 3 Faraday e aí a gente fecha. 3 capacitores em série, cujos valores valem 2, 6, tudo Faraday, e 3. Então, a gente vai fazer a associação. É uma associação em série. Então, eu sei que 1 sobre a capacitância equivalente final, que eu quero calcular, é 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. Isso nos dá... Como a gente calcula isso daqui? Vamos calcular o MMC. O MMC vai ser 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 6, 1. Vezes 1, 1. 6 dividido por 3 deu 12. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 1 dá 2. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 6 dividido por 6, que é igual a 1. Portanto, a capacitância final é 1 Faraday. Então, esse circuito aqui, nós podemos substituí-lo por um único capacitor de 1 Faraday. Bom, finalizamos aqui o exercício, os 3 itens. O que eu chamo a atenção para vocês aqui é que capacitores associados em série, eles têm uma equação igual, o formato, a semelhança, ao dos resistores em paralelo. Por outro lado, os capacitores associados em paralelo têm uma expressão matemática igual ao dos resistores ligados em série. Tá bom? O resto fica tudo igual, somente cálculo, somente conta. Ok? Então a gente pode finalizar por aqui e a gente se vê numa próxima resolução.